Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Versículo 19 em diante. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, a Chipre e a Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Capítulo 13 de Atos. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Pai, mais uma vez te pedimos, dá-nos a graça para compreender o teu falar conosco nessa noite. O Senhor já tem falado conosco através do nosso irmão Pablo e Osíris. Usa de misericórdia e continue a falar conosco. Que o espírito de sabedoria e revelação seja conosco. Que o Senhor nos dê graça para compreender a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos considerando o que é essencial para sermos uma assembleia bíblica e espiritual. E vimos que o nosso Senhor é o modelo do que seja ser bíblico e do que seja ser espiritual. E também temos visto que a igreja, no primeiro século, no livro de Atos, nada mais era do que a vida de Cristo através daqueles que foram batizados como um corpo para dentro dele. Então, assim como o nosso Senhor viveu uma vida não apenas centrada na palavra, de observar a palavra, de conhecer a palavra, mas ele viveu uma vida de obediência à palavra, porque é possível as pessoas estarem centradas na palavra, conhecerem as doutrinas, compreenderem todas as coisas, mas não ter uma vida de obediência à palavra. E esse tem sido um dos males do nosso século. Muita gente conhece profundamente a palavra, poucas pessoas obedecem à palavra. O nosso Senhor, ele não era apenas um homem da palavra no sentido de ser constituído, mas no sentido de ser alguém guiado pela palavra, no sentido de ser alguém encabeçado por ela, no sentido de que a vida dele era uma vida de obediência e cada passo era o cumprimento da palavra na vida dele. Mas o nosso Senhor não fez nada dessas coisas aleatoriamente porque ele quis. Claro que ele quis, mas não era uma questão de força humana. Ele também viveu uma vida debaixo do ministério do Espírito Santo, sob a orientação, o enchimento, a direção do Espírito Santo. De maneira que nós vimos que ele é o nosso modelo.
Somente se tivermos uma vida centrada na palavra e em obediência à palavra, guiados pelo Espírito Santo, somente assim poderemos ser homens e mulheres da palavra. Somente assim poderemos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Somente assim poderemos ter assembleias também que sejam bíblicas e espirituais. Quando o Senhor avança a sua obra no início do livro de Atos, ele dá primeiramente mandamentos aos seus discípulos. Eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ou seja, eles viram, eles aprenderam que o Mestre, apesar de ser Deus feito homem, ele não se movia de qualquer maneira, ele dependia totalmente do ministério do Espírito Santo. Aquilo que ele via no seu Pai, então ele exercia na terra. Somente aquilo que ele ouvia, ele falava. De maneira que a obra do Filho era a obra do Pai. A obra do Filho era a extensão da obra do Pai. Ele veio trazer para a terra aquela comunhão que ele tinha com o Pai desde a eternidade. E ele poderia falar então que ele completou a obra que o Pai lhe deu. Ele promoveu a glória do Pai cumprindo a sua obra. Não era sua obra não apenas descentralizada, mas desassociada do Pai. Não é possível conhecermos a obra de Deus e a gente executar ela pela nossa própria força. Isso é impossível. O Filho não fazia nada por si. E os seus discípulos viram isso. Quantas vezes o nosso Senhor saiu do meio da multidão e procurou um lugar em secreto para orar? O que ele estava fazendo ali? Ele estava treinando os seus discípulos. Mas ele não estava treinando os seus discípulos apenas numa sala de aula, dando aula, ensinando lições. Ele não estava fazendo isso. Lucas diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse é o ministério do nosso Senhor. Ou seja, o método didático do nosso Senhor não era uma lição de conhecimento, mas era uma vida. A vida do nosso Senhor era a verdadeira mensagem. Cada ato dele, cada passo dele, cada maneira dele se mover, era uma grande lição que ele estava transmitindo aos seus discípulos. Seus discípulos estavam numa sala de aula, mas o ambiente da sala de aula é o próprio Senhor Jesus. Ele é a lição. Ele também é o professor pelo Espírito Santo. Isso é muito maravilhoso. Agora os seus discípulos são treinados em muitas coisas com o nosso Senhor. E quando o nosso Senhor morre, ressuscita e ele ascende até os céus, os seus discípulos agora vão dar continuidade à sua obra. Mas como eles fariam isso? Se o Senhor, o Mestre, não se movia sem o Espírito Santo, sem a direção do Pai, porventura eles se moveriam? Eles que andaram com o Mestre, que não fazia assim, eles fariam? Agora eles deveriam esperar até que do alto fossem revestidos de poder. No final do Evangelho de João, o Senhor soprou o Espírito neles. Mas isso é um espírito de habitação. Agora eles precisavam de capacitação. Uma coisa é termos vida interior, outra coisa é termos poder sobre nós, para não apenas viver a vida cristã, mas para termos ministérios e dons, ousadia, autoridade para pregar o Evangelho e servir o Senhor e subjugar os poderes das trevas. Eles sabiam que eram isso. Eles viram que Jesus vivia uma vida debaixo da autoridade do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque Jesus é Deus, mas ele exerceu o seu ministério como homem. Irmãos, se somos discípulos do Senhor e não apenas cristãos ou crentes, nós não poderemos nos mover fora desses princípios e desse caminho que o nosso Senhor viveu. Parece que aí está a raiz de todos os nossos males do nosso tempo. Uma vida desassociada dos princípios de disciplina, de consagração do nosso Mestre. Se você puder ler os Evangelhos, entendendo que eles estão em treinamento e que nada que Jesus está fazendo é por acaso, que tudo que Jesus fala é para ser obedecido e não apenas conhecido, isso vai mudar a nossa maneira de seguir o Senhor, porque nós também estamos nesse discipulado. Nós também somos chamados a essa escola. Nós também somos chamados a um treinamento.
Nós somos chamados para sermos aperfeiçoados, à semelhança do nosso Senhor. Somos chamados a um treinamento para sermos cooperadores. O grande problema do nosso tempo é que nós temos um estilo de espiritualidade, um estilo de vida cristã que não tem nada a ver com o que Jesus falou e o que ele viveu. Nós não somos semelhantes a Jesus em muitas coisas. Agora, quando você encontra os discípulos, eles estão esperando. Quando eles são cheios do Espírito Santo, agora Pedro se coloca de pé e prega. Ele não prega porque ele andou com o Senhor. Ele não pregou porque ele conhecia algumas coisas. Não, ele pregou porque, além de conhecer e ter andado, ele se levantou no poder do Espírito Santo. Se a obra vai ser de Deus, ninguém deve se atrever a dar um passo sem a autoridade do Espírito Santo. Se você se move por você, essa é a sua obra. Você não pode chamar isso de obra de Deus. É sua, é você que faz. Você que lidera, você que põe a mão. Isso não quer dizer que Deus não quer usar o homem. Pelo contrário, Ele chamou os homens. Mas Ele chamou os homens em união com Ele e não sem Ele. Porque sem mim, disse o nosso Senhor em João 15, nada podeis fazer. Isso nos leva a uma total dependência do nosso Senhor. Porque a obra, segundo o Evangelho de João, é conhecermos, é crermos o nosso Senhor. E uma vez que conhecemos o nosso Senhor, então Ele quer que esse conhecimento seja expandido em pregação do Evangelho, em serviço, em ministério, mas não são simplesmente palavras, não são simplesmente movimentos. É de fato repartir a vida de Cristo pela pregação do Evangelho. É Cristo que está sendo transmitido. E assim foi. Eles se levantaram, pregaram, cerca de 3.000 almas se converteram. Quando nós chegamos no capítulo 6, não precisa abrir, nós sabemos que por se multiplicar o número dos discípulos, também se multiplicou o número dos problemas. Se você tem apenas um filho, você tem, graças a Deus, é uma vida maravilhosa, mas você tem problemas. Mas se nasceram mais um, ou dois, ou três, os problemas foram multiplicados. Quando chegamos ao capítulo 6 de Atos, houve uma murmuração das viúvas, dos gregos, contra as viúvas dos judeus. E o que elas estavam reclamando? Que elas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, não estavam sendo assistidas. Pedro estava pregando o Evangelho de maneira extraordinária com João, Tiago e os outros. A sombra de Pedro curava. Você pode imaginar que coisa extraordinária era isso? Multidões de pessoas estão chegando. Você se lembra que o Senhor falou que não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão vai romper? O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Quando havia o vinho novo, porque era novo, havia o processo de fermentação. A menos que o odre fosse feito por peles de animais flácidas e flexíveis para comportar esse vinho que estava em expansão por causa dos gases, esse odre romperia porque ele estaria antigo, de maneira ressecada, ele iria trincar. Quando você encontra a obra do Senhor no livro de Atos, lembre-se que é o Senhor que está em movimento, não são apenas homens. Lembre-se que é o Espírito Santo que está em movimento através dos homens, não são apenas homens. E muitas coisas que no começo eram, de fato, as mais adequadas, se tornavam ultrapassadas a cada capítulo e a cada passo. O livro de Atos, volta a falar, não é um livro de doutrina, é um livro de história. E nós temos muitos princípios, ainda que no capítulo 15 temos doutrinas, os primeiros dogmas da fé cristã. Mas é essencialmente um livro de experiência, é um livro de história. Irmãos, mas ali está as origens da vontade de Deus em relação à igreja, de maneira que se nós desejamos ser uma assembleia bíblica e espiritual, precisamos voltar à gênesis da igreja, ao livro de Atos. No começo eles vendiam suas propriedades e seus bens. E onde eles depositavam as suas ofertas? Você se lembra? Onde era? Aos pés dos apóstolos. Mas quando chegamos no capítulo 6, eles falam, não é razoável que a gente abandonemos o ministério da oração e da palavra para servir às mesas. Quer dizer, não deposita mais essas ofertas aos nossos pés. Mesmo quando no capítulo 13 eles subiram a porta do templo, que era formosa,
e vira aquele coxo pedindo esmola, Pedro então falou: olhe para nós, nós não temos ouro, não temos prata. Ou seja, as ofertas que os irmãos estão depositando aos seus pés não estavam entrando nos seus bolsos. Eles não têm nada. É diferente de hoje da teologia da prosperidade. Mas, como o chamado deles é para o ministério da palavra, eles não poderiam abandonar o ministério da palavra e da oração para servir as viúvas e servir as mesas. Ou seja, aquilo que funcionou no começo, ele tem que ser aperfeiçoado, porque isso poderia se tornar um laço do inimigo para levar aqueles obreiros a se tornarem administradores das mesas, administradores das coisas e perder o essencial que é o ministério da palavra. Por acaso não é esse o problema de grandes líderes e de muitos líderes hoje no nosso tempo? Se tornaram administradores de grandes projetos, de tudo. São mais diáconos do que presbíteros ou mais diáconos do que homens da palavra. Eles estão envolvidos com muitas coisas. Nós não vamos abandonar a oração e o ministério da palavra. Onde eles aprenderam isso? Eles aprenderam com seu mestre. Seu mestre se levantava cedo, seu mestre fugia da multidão e ele está com o Pai. Se quisermos ser uma assembleia bíblica e espiritual, precisamos de homens assim. E é interessante que não é Pedro que fala: eu vou me dedicar ao ministério da palavra. Não, você tem uma coletividade. Você tinha irmãos que caminhavam junto no ministério coletivo. E não era cada um em sua casa pensando na palavra, ainda que isso existia, é óbvio. Mas eles tinham um sacerdócio coletivo. Lá no Velho Testamento nós encontramos o ministério dos sacerdotes e o ministério dos levitas. O ministério dos sacerdotes era ministrar a Deus a favor dos homens. E eles traziam as palavras de Deus aos homens, como está no livro do Malaquias, que as pessoas buscariam o conhecimento nos lábios do sacerdote, porque eles eram aqueles que seriam os atalaias, eles seriam os oráculos, eles seriam os transmissores da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então eles deveriam permanecer diante de Deus. No livro de Osés, o Senhor chega a falar: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque você, sacerdote, rejeitou o conhecimento, ou estar diante de Deus e da palavra, eu vou rejeitar você também. Você, em outras palavras, abandonou o essencial, que é o ministério da palavra e da oração, e passou a administrar outras coisas. Então, quando nós não temos homens diante de Deus, diante da palavra, perde-se o ministério principal da casa de Deus, e agora o Espírito Santo vai embora. Então nós encontramos que a obra de Deus pôde avançar porque haviam homens cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, mas ainda que eram cheios da palavra, eles não se moviam simplesmente porque conheciam, mas porque eles queriam ser liderados, porque o seu encargo também era transmitir vida e espírito. Agora o Senhor havia dado uma direção para eles. Vocês vão esperar em Jerusalém até do alto se revestiram de poder. Vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Mas havia um avivamento tremendo em Jerusalém. As pessoas estavam sendo curadas. O poder de Deus estava sendo manifestado. Milhares de pessoas estavam crendo. Ali estavam os apóstolos. E eles não saíram de Jerusalém. Eles permaneceram em Jerusalém. Então, quando chegamos no capítulo 8, diz as Escrituras que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Houve uma grande perseguição por causa da morte de Estevão, que foi apedrejado. E entre o capítulo 7 e 8, você tem o discurso de Estevão e o primeiro mártir da igreja primitiva. E agora os santos estavam sendo perseguidos. Não que Deus é ministro da perseguição, mas Ele queria que o Evangelho fosse estendido a todos os demais lugares, e eles permaneceram em Jerusalém. Agora veio a permissão do Senhor. O Senhor os derramou para fora. Lembra quando o Senhor falou: a seara é grande, são poucos os trabalhadores, rogai ao Senhor da seara que faça o quê?
Vocês estão comigo, irmãos? Envie trabalhadores às suas searas. A sua seara. Falava aos irmãos em Guarujá que o significado de enviar, ou o pensamento no grego ou da língua original chutar para fora. Chutar, empurra. O que aconteceu em Jerusalém? Como eles estavam muito acomodados ali, no sentido de que a obra do Senhor estava expandindo, a função de um apóstolo é ser enviado. E o Senhor queria uma migração, uma sangria contínua de santos sendo derramados e espalhados para muitos lugares. Ide por todas as nações, preguem o Evangelho, façam discípulos. Não fica só em Jerusalém, vão a todas as nações. Então o Senhor o chutou para fora, usando alguém chamado Saulo, usando o judaísmo, usando Roma. Agora eles foram espalhados por muitos lugares, e entre esses que foram espalhados, alguns chegaram até Antioquia, como está no capítulo 11, verso 19. Só que havia um odre velho perseguindo eles. Alguns que creram do judaísmo, eles não queriam pregar a ninguém o evangelho, exceto aos judeus. Graças a Deus, que entre eles, capítulo 11, versículo 19 de Atos, havia alguns de Chipre. Chegamos no verso 20, havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Não mais o judaísmo, que eles até então pregavam em Jerusalém, não os cristãos, mas aqueles que vieram do judaísmo. Agora você encontra discípulos que estavam esclarecidos. Irmãos, eles não eram ministros da palavra, no sentido exato da palavra, mas eles eram cristãos simples, cheios do Espírito Santo. Não se precisa ser necessariamente um grande evangelista para pregar a palavra. Nós só precisamos estar cheio do Espírito Santo, cheio de encargo, cheio de amor, cheio de fogo, para incendiar as pessoas ao nosso redor. E foi isso que aconteceu. Eles pregaram o evangelho, e diz as Escrituras que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Que coisa maravilhosa é isso, irmãos. Nós precisamos crer nisso, irmãos, que quando pregamos o evangelho, a mão do Senhor está conosco. O Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Disse Paulo aos Romanos, capítulo 10, essa é a palavra da fé que pregamos. Ele está falando de pregação do evangelho. Que se você crê com teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, e você confessar que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. Em outra palavra, aquele espírito que parava sobre a terra, quando ela estava sem forma e vazia como caos, e disse, Deus, haja luz, e houve luz, esse Espírito também está sobre os homens. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esperando que a gente pregue o Evangelho. E quando pregamos o Evangelho, a mão do Senhor é com aqueles que pregam. O Espírito Santo quer habitar nos homens, gerando arrependimento, regeneração pela pregação do Evangelho. Agora você encontra a mão do Senhor. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, como disse o profeta. Mas quando que a mão do Senhor se torna encolhida? Quando nós deixamos de pregar o Evangelho. Porque somos o corpo de Cristo. Assim como ele teve um corpo humano que obedecia às suas exigências, ele agora tem um corpo místico. Ah, mas se formos um corpo paralisado, cheio de conhecimento, mas sem poder do alto, nós vamos impedir o Senhor avançar em sua obra. Como Laodiceia, o Senhor falou, eis que estou à porta e bato. Isso é um organismo paralisado, atrofiado. A mão do Senhor estava sobre eles, grande parte creu, se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Muito interessante que se a igreja é um corpo, esse corpo tem ouvido. E esse é um problema também do nosso tempo. Quem tem ouvido para ouvir, disse o Senhor,
Ouça! Irmãos, o orgulho do conhecimento tem nos inchado e nos transformado em fariseus contemporâneos, à semelhança daqueles fariseus antigos, que conheciam as Escrituras, que tinham liturgia, que tinham os cultos, mas eram sepulcros caiados, despidos de compaixão pelas almas, despidos de uma dependência do Espírito Santo. Nós estamos mortos, enfraquecidos, muitas das vezes. Como disse Paulo, como diz: desperta, tu que dorme, levanta dentre os mortos, Deus te esclarecerá. Ele está falando para os cristãos. Não se pode viver uma vida cristã sem consagração. Não se pode viver uma vida genuinamente cristã sem depender do Espírito Santo. Não existe vida cristã fora da palavra, fora da obediência. Se somos um povo que não lemos a palavra, ou se somos um povo que lemos a palavra, mas não para obedecer, irmãos, somos um povo apostatado. Talvez não estejamos muito de nós endemoniados, mas pelo menos oprimidos. Porque muitos conseguem gastar muito tempo na televisão, num livro, num cinema, num shopping, no futebol, na política, em qualquer outra coisa, mas não conseguem ler as Escrituras. Os joelhos dos homens têm cabelo. Isso significa que você é um desviado da oração. O homem de Deus não tem cabelo no joelho, porque ele vive uma vida de joelho. Nós vivemos um tempo assim, irmãos. Olha, irmãos, eles viviam uma vida diante de Deus. Houve uma perseguição. Será que o Senhor terá que permitir uma grande perseguição também no nosso país, para que o seu povo seja avivado e cumpra o Evangelho? Que o Senhor nos ajude, que não precise chegar a esse ponto, mas que possamos nos converter hoje, agora, nesses dias. Que hipocrisia, irmãos. Às vezes falamos: precisamos terminar a reunião. Ok, terminamos a palavra. Aí vamos conversar coisas chulas. Vamos dormir 1 hora, 2 horas da manhã. E deixamos de aproveitar o ministério da palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Que isto é leviandade. Muitas vezes, quando eu era um ancião em alguns lugares, eu falava: irmãos, nosso horário programado chegou. Então aqueles que desejarem podem se retirar à vontade, mas sai devagarzinho, para não perder a espiritualidade, o ambiente do Espírito Santo entre nós. Não precisa saudar, não. Você sai devagarzinho, vai na paz em nome do Senhor Jesus. E aqueles que querem ficar, permaneçam. Uma assembleia carnal, quase todo mundo ia embora. Mas num ambiente onde os irmãos estavam com fome por Deus, eles permaneciam. E nós aproveitávamos os irmãos que estavam em viagem, que tinham o ministério da palavra. Não disse o profeta que viria um tempo de fome e de sede, mas essa fome seria uma fome de ouvir a palavra de Deus, e seria raro. Será que não entendemos que estamos nesse tempo onde está sendo raro ouvirmos a palavra sem mistura, comprometida com a cruz de Cristo, e que não temos tempo a perder? Claro que aqueles que têm compromisso, têm filhos ou qualquer uma outra coisa, têm que viajar, fiquem em paz, irmãos. Mas nós deveríamos ser mais dedicados ao ministério da palavra, sem imposição, mas por amor ao Senhor. Amém? E sem julgamento, aqueles que precisam sair, vai na paz, irmão. Honra o Senhor. Agora, olha, irmãos, o que acontece? Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Não pense que porque os irmãos são uma assembleia numa localidade, vocês não têm compromisso com a obra do Senhor na região. Não caia nessa tolice que isso é um localismo. Isso não é bíblico. Nós temos compromisso com Deus e aonde Deus quiser nos usar. Se Ele quiser expandir, Ele vai expandir. E se você não for um homem ou uma mulher usado por Deus, Ele vai usar outros e você fica na sua mesmice, na sua vidinha medíocre. Precisamos ter fome por Deus, de que o Senhor venha expandir a sua obra entre nós nesses dias. Precisamos orar: viva, Senhor, a tua obra, em sermos uma assembleia local, mas uma assembleia que está produzindo encargo para outros lugares. A igreja em Jerusalém foi assim, e ela enviou alguém para lá.
A quem ela enviou? Enviou Barnabé para Antioquia. Alguém que lembra qual era o apelido de Barnabé? Quem que lembra? Quem que lembra, irmãos? Não era filho do trovão, é filho da consolação. Quando o Senhor está iniciando um testemunho novo, um movimento novo, uma assembleia nova, precisamos de filhos da consolação. Infelizmente, alguns irmãos chegam em alguns lugares e eles são filhos do trovão. Você lembra o que aconteceu quando Jesus ia para Jerusalém e chegou às regiões de Samaria, mas o seu semblante não era de quem ia a Samaria, mas sim a quem ia a Jerusalém? Os samaritanos ficaram chateados. E aí você tem duas gente boa ali, né? O João era se tornou o mais manso depois, né? Mas você tem João, Tiago. Senhor, só quer que nós desçamos fogo do céu para cometermos um genocídio, igual fez Elias, um churrasco de samaritano. Falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eles queriam descer fogo do céu. E o Senhor chama eles de filho do trovão. Olha o que aconteceu quando Barnabé chegou. O que Barnabé viu? A graça de Deus. E ele se alegrou. Será que não haviam problemas ali, irmãos? Claro, se você tem uma casa cheia de crianças, haverão problemas ali. Mas o que Barnabé viu? A graça de Deus. Se vamos ser uma assembleia bíblica e espiritual, nós devemos atentar à graça de Deus. Como a graça de Deus está trabalhando entre nós, apesar da nossa infantilidade, das nossas debilidades e fraquezas. Não foque nas debilidades. Não tente ordenar as coisas por força própria. Foque na graça de Deus. Isso não significa que não temos que tratar os problemas. Mas se você tentar tratar os problemas sem a graça de Deus, os problemas vão se multiplicar. Certa vez, eu contei isso já em algum lugar, o nosso cachorro foi infestado por uma praga de carrapatos. E as paredes estavam ficando cheias de carrapatos. A sala tinha carrapato, o banheiro tinha carrapato, o quintal tinha carrapato. Eu falei, meu Deus, já botei tudo quanto é produto aqui no quintal, botox, tudo que eu possa imaginar, e os carrapatos multiplicavam. E eu comecei a orar, eu estava incomodado. E uma vez passando o carrapato na garagem, eu pisei. E o Senhor falou comigo. Quando você mata um carrapato fêmea, ali pelo menos, alguns falam de 300, outros falam de 1000, outros falam de não sei quantos, mas você tem uma infinidade de ovinhos ali, e você está multiplicando. É isso, Israel? Os carrapatos, segundo os veterinários estudiosos. E eu fui pesquisar e era verdade, foi isso mesmo. Falei, então você é o culpado. A sua casa está infestada. Você querendo resolver um problema, você está multiplicando os problemas. E descobri, o Senhor me conduziu a um especialista, a um produto que o cachorro come, e isso entra no sangue dele, uma química, que o carrapato só em sentir o cheiro ele vai embora. Irmãos, nunca mais vimos carrapato na casa inteira. E olha que do lado de trás da nossa casa tinha cavalos. Ou seja, foque na vida e os carrapatos morrerão, eles vão embora. Mas você tenta pisar o carrapato ou resolver os problemas por si mesmo, e os problemas vão se multiplicar. É com Cristo que nós enfrentamos as nossas adversidades e os nossos problemas. É com a palavra, mas na direção do Espírito Santo. A igreja não é um humanismo, não é com psicologia, não é com autoritarismo, não é com tirania que se resolve os problemas. Precisamos da graça do Espírito nos dirigindo, aplicando a palavra de Deus entre nós. Barnabé era um homem cheio da graça de Deus, que quando viu a graça ele se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor. Nós precisamos todos ser exortados a permanecer no Senhor. O Senhor falou, permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Hoje as pessoas permanecem num culto de domingo, mas durante a semana permanecem simplesmente numa vida em si mesmo, sem depender do Senhor. Eles levaram uma vida de consagração. Permaneçam em mim, não vivam como vocês querem. Agora temos um cabeça, uma vida comprometida com o Evangelho e uma vida com propósito de coração. Qual é o seu propósito? Muita gente quer se sentir bem, muita gente quer fazer o que quer, e por isso estão sempre arrumando problemas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer uma outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não é o que você acha que é certo, o que eu acho que é certo. É aquilo que tem a ver com a glória de Deus. Ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Precisamos de homens de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Quantas vezes nós temos mais fé, entre aspas, no caos do que na esperança ou na palavra de Deus? Não cremos que as coisas vão dar certo, não cremos que a obra do Senhor vai prosperar. Tudo que se vai fazer, não sei se vai dar certo. Se você tem irmãos na liderança que são incrédulos, eles não deveriam estar na liderança, irmãos. Não deveria ter influência. Não deveria ter nenhuma responsabilidade entre os irmãos. Precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de fé, para crer na palavra de Deus, crer na direção do Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor, mas olha o que aconteceu no verso 25. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e, achando, o conduziu para Antioquia. Agora você está encontrando que Barnabé está vislumbrando grande necessidade em Antioquia. E Barnabé não era alguém egoísta. Barnabé foi atrás de alguém que tinha um ministério de complementação. Se vamos ser uma assembleia bíblica e espiritual, irmãos, precisamos depender dos ministérios que Deus colocou na casa do Senhor para sermos complementados. Quantas vezes a liderança na igreja não é multiplicada, ela não depende de ninguém, ela está inchada em si mesma. Barnabé identificou o ministério em Paulo, porque Paulo era um homem da palavra. E quando isso aconteceu, verso 26, sucedeu que todo um ano reuniram-se naquela igreja e ensinaram muita gente. Precisamos de homens cheios do Espírito Santo, mas precisamos de homens que nos ensinam a palavra. Quando temos uma assembleia nova, irmãos, quanto nós necessitamos de ensinamento da palavra de Deus. Não precisamos de animadores. Não precisamos que as músicas tomem o tempo, tanto tempo, ainda que ela tenha o seu lugar no contexto da adoração. Nós precisamos de homens debruçados e dedicados na palavra de Deus. Assim como o universo é obra milagrosa da palavra de Deus, Deus falou e o universo veio existir. A obra espiritual de Deus só acontece, só existe quando temos a palavra falada, o ministério da palavra. A obra de Deus é o resultado da palavra de Deus, e sem a palavra de Deus não temos a obra de Deus. Por isso que Antioquia cresceu tanto. Eles ensinaram durante um ano, diz aqui que muita gente em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Chegamos no verso 27, desceram naqueles dias profetas de Jerusalém para Antioquia. Eles eram profetas, irmãos. Quando a igreja espiritual, ela se coloca diante de Deus para discernir quando chegam a elas profetas ou falsos profetas. O Senhor fez coisas ali, surgiu uma necessidade na Judéia, e essa igreja em Antioquia levantou contribuição e enviaram por mão de Barnabé e Saulo até a Judéia e entregaram aos anciãos. Quando eles voltaram, trouxeram João Marcos. Então é uma igreja que está sempre crescendo.
Pessoas simples pregam o Evangelho. Pessoas creem no Evangelho. Barnabé chega. Barnabé vai atrás de Saulo. Saulo e Barnabé ensina a igreja durante um ano inteiro. Desce um profeta chamado Ágapo. A igreja passa a contribuir. Uma igreja bíblica e espiritual também é uma igreja que tem responsabilidade com a mordomia, de entender que nada é nosso, irmãos. E isso é um princípio da palavra do Senhor, com as contribuições para a causa do Senhor. Eles foram fiéis nisso. E eles não estão preocupados apenas com eles, estão preocupados em ser dirigidos por Deus e estão suprindo a necessidade dos irmãos na Judéia. Agora eles voltam e trazem consigo João Marcos, como um cooperador. E quando chegamos ao capítulo 13, versículo 1, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Você vai ver agora que não são apenas Barnabé e Saulo, mas agora nós vamos encontrar 5 obreiros, ou 5 ministros aqui. Isso significa que a igreja de Antioquia está sempre multiplicando ministérios, porque ali você tem ministério da palavra e homens cheios do Espírito Santo. Mas você tem uma assembleia com fome. As irmãs que amamentam os seus filhos, e as mais velhas sabem disso, que quando uma criança deixa de se amamentar no seio da mãe, por mais que a mãe tenha leite, provavelmente vai petrificar o seu seio. É a fome da criança que faz o leite bombar e emanar cada vez mais. Uma igreja que não tem fome pela palavra, o que acontece? Ela vai esvair o ministério da palavra. Há igrejas que matam o ministério da palavra, irmãos. Elas não têm fome, elas estão querendo distração. Que Deus leve seus obreiros e seus ministros para outros lugares, mas que eles não morram em assembleias que são levianas. Querem muitas coisas e não querem um compromisso com a palavra de Deus. Irmãos, que a palavra produza a fome desesperadora no nosso espírito e no nosso coração. Desejai, disse Pedro, o leite racional, não falsificado, mas como uma criança desesperada, para que por ele vades crescendo. O que gera uma igreja bíblica e espiritual? Uma igreja crescendo. É uma igreja desesperada, com fome pela palavra de Deus, desejosa também de não só conhecer, mas de cooperar com Deus. Comprometida com a palavra do Senhor, estudando a palavra, esquadrinhando, mergulhando, cumprindo. Olha a igreja de Antioquia, agora você tem 5, não apenas 2 servos do Senhor na palavra. Você tem Barnabé, que era o filho da consolação, e você tem Simeão, chamado Níger, provavelmente um africano, ou de origem africana, um negro. Agora você vai encontrar que Deus pode usar pessoas diferentes e associar pessoas diferentes. E você tem um Lúcio, que ele é de Cirene, mas você tem também Manaém, que fora criado com Herodes. Com quem? Com aquela raposa. Um homem que veio da hierarquia, ou pelo menos estava no palácio de Herodes, talvez um diplomata, um estadista, mas ele foi alcançado pelo Senhor. E agora o Senhor pôde introduzir esse homem não apenas entre os santos, mas no ministério em Antioquia. E sabe separar a questão de política, vida pública e ministério. Não se mistura as coisas com a outra. E você tem Saulo. Que coisa maravilhosa, né? Quem era Saulo antes de crer no Senhor? Saulo foi aquele que perseguia a igreja e encerrava homens e mulheres na prisão. Agora Saulo está no ministério. Ou seja, irmãos, uma igreja bíblica e espiritual não é uma dinastia, que você tem uma sucessão política de ministério.
Você não tem ali um esquema político que coloca quem quer e tira, não. Você tem o Espírito Santo liderando e conduzindo a igreja e pode juntar pessoas diferentes, de personalidades diferentes, de origens diferentes, mas que são encabeçadas pelo Senhor. Mas quando não se conhece a cruz, homens não conseguem andar juntos, porque tem uma personalidade intratadas. E infelizmente um dos maiores problemas da igreja do nosso tempo são os obreiros, são os presbíteros, são os irmãos mais velhos. Porque eles não conseguem andar junto e depender do Espírito Santo na comunhão. Antioquia tem esse exemplo entre nós, irmãos. Se vamos ser uma igreja bíblica e espiritual, pode ter certeza disso. Deus quer um governo plural. Deus quer ministérios andando juntos. Pessoas diante dele. E o que eles estavam fazendo ali? Servindo eles ao Senhor. O pensamento no original vem de um pensamento como um sacerdócio, era uma liturgia, mas não diante dos homens, mas sim diante de Deus. Falava antes que no Velho Testamento você tinha os sacerdotes que ministravam a Deus, mas você tinha os levitas que cooperavam com os sacerdotes. Quando a coluna de fogo parava naquele translado da arca no deserto, à noite, ou a nuvem do Senhor parava durante o dia, os sacerdotes que lideravam toda aquela congregação, e quando tinha que migrar o tabernáculo para outra estação, os levitas que desmontavam os utensílios do tabernáculo, servindo os sacerdotes. Então tinha o translado do tabernáculo desmontado até onde o Senhor dirigisse para a nova estação, e agora eles têm que parar e montar o tabernáculo, e os sacerdotes vão exercitar o seu ministério. Então você tem o ministério do sacerdote e o ministério dos levitas, o ministério ao Senhor e o ministério à casa do Senhor. Eles aqui estão no ministério ao Senhor e não à casa. Não estão pregando agora. Eles estão diante de Deus. Assim como nosso Senhor estava diante do Pai e depois ia ministrar as pessoas, ele primeiramente estava como um sacerdote e depois como um levita. Você pode imaginar cada discípulo daquele, Pedro, Tiago e João, como uma tábua ou um utensílio, do tabernáculo. É isso aqui que está acontecendo. Primeiro ministra a Deus. E dirigidos pelo Espírito Santo, você pode ministrar a casa. Mas se você não está diante de Deus, você não tem nada para fazer na casa de Deus. Você vai trazer morte à casa do Senhor. Precisamos ver isso aqui, irmãos, como um grande desafio do nosso tempo. Se estamos numa assembleia que tem mais irmãos que têm cargo, irmãos, vocês não foram chamados para administrar coisas em si. Não pode abandonar o ministério da palavra e da oração para servir às mesas. Como vão apacentar o rebanho? Como vão alimentar o rebanho? Como vão dirigir o rebanho? Como vão proteger o rebanho, os presbíteros, os pastores? Se não estiver diante do Senhor e diante da palavra do Senhor. Então eles estavam diante do Senhor. Mas se tem uma das coisas mais difíceis hoje, é encontrar homens que são líderes numa cidade que gastam tempo diante de Deus considerando os assuntos espirituais. E quando eles se ajuntam, sabe o que eles estão fazendo? Discutindo problemas. É uma reunião administrativa, não uma reunião de ministério. Isso é diferente. Mesmo que tenha um contexto, primeiro está ministrando o Senhor e depois separa algum tempo para tratar dos problemas, dos assuntos, das decisões, das coisas que tem que tratar em relação ao serviço. Tudo vai cair, irmãos, se não tiver uma vida coletiva na liderança diante do Senhor. De somar junto, de compartilhar, de ter comunhão, de tomar conselho, de se ver, de se encontrar, mas está considerando. Nós poderíamos considerar isso aqui como uma espécie de oficina da palavra, onde os obreiros estão ali numa oficina e o pensamento, o encargo está sendo trabalhado e crescendo, e cada um desses ministros vão ter a sua parte de contribuição na casa do Senhor. Mas você tem um encargo diante do Senhor.
Não é uma coisa que hoje aparece alguém e fala de Romanos, outro fala de Lucas, outro fala de Apocalipse, e outro fala... Não, irmãos. Uma direção do Espírito Santo na igreja, e os irmãos estão cooperando uns com os outros, entendendo que não é a palavra de um ou de outro, é a palavra de Deus, que nós devemos considerar e compartilhar uns com os outros. É claro que numa assembleia bíblica e espiritual, ela tem diferentes tipos ou caráter de reuniões. Mas essa, de irmãos que tem ministério está diante do Senhor, poderíamos considerar como o coração da vida da igreja, que pulsa sangue, que pulsa vida, que pulsa encargo, que pulsa alimento. E agora, quando eles estiverem diante da assembleia, quanto encargo terão diante do Senhor? Depois, quando tivermos reunião de mutualidade, não a reunião do ministério da palavra, então os santos terão muitas coisas para compartilhar, porque eles estão sendo alimentados pelo ministério da palavra. Teremos peso de oração, porque temos encargo com a palavra para orarmos, e assim sucessivamente. Servindo eles ao Senhor e comendo churrasco. O que eles estavam fazendo aqui, irmãos? Jejuando. Pelo menos, irmãos, precisamos orar. Se essa palavra não existe mais no nosso vocabulário hoje. Estavam servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Se vamos ter uma assembleia bíblica e espiritual, precisamos edificar com a graça de Deus o ambiente onde o Espírito Santo possa falar. E isso não pode ter pressa. Isso tem que entender que é essencial. Tem que ter santidade, tem que ter consagração, tem que ter uma comunhão limpa, sem desconfiança. Tem que tratar as coisas com verdade e amor, para não ter nada ofuscado. Quantas vezes a desconfiança, o fuxico, a independência, o mal-entendido mina a comunhão dos irmãos e não tem vida. Como eu mencionei o que disse o Atmani certa vez, que o fuxico, a fofoca tem causado mais dano para desintegrar e destruir a igreja do que a própria perseguição que o comunismo causou na China. Preste atenção nisso, irmãos. Leve isso a sério. Não semeie dúvida, não semeie discórdia, não semeie desconfiança. Não traga conversa falsa, não abra sua boca levianamente, porque a assembleia é a comunidade do Espírito Santo. Você pode entristecer o Espírito Santo, não só na sua vida, mas na igreja. Mas você também pode cair debaixo da disciplina do Espírito Santo. Ananias e Safira morreram. E parece que nós precisamos voltar a esse tempo de morrer gente na igreja, para voltar o temor, porque nós achamos que a igreja às vezes é um clube que nós podemos falar e viver de qualquer maneira. Não pode. Se vamos ser uma igreja bíblica e espiritual, precisamos levar a sério as coisas do Senhor. Precisamos orar pelos nossos pastores, orar por aqueles que Deus levantou entre nós, abençoar a casa, a família deles. E mesmo se acontecer alguma debilidade, não pode fazer como cão, que viu a debilidade do seu pai, e ele expôs a debilidade do seu pai, e por isso caiu debaixo da maldição. Não, irmãos. Mesmo se um presbítero ele caiu em alguma debilidade, não se aceita acusação contra um presbítero, a não ser por boca de 2 ou 3 testemunhas, porque Satanás quer destruir o testemunho do Senhor. E se tem uma das coisas que ele mais sabe fazer e quer fazer, é afetar a vida dos nossos líderes. E mais eficazmente, não é quando ele usa os de fora para acusar, para perseguir. Não é a doença que mais devasta a vida dos servos do Senhor. É quando a igreja se torna tão leviana como aconteceu em Corinto, que a igreja em Corinto duvidou do ministério de Paulo, questionou o ministério de Paulo, criticou o ministério de Paulo, abandonou o ministério de Paulo, deixou de contribuir para o ministério de Paulo. É quando Satanás usa a própria igreja para devastar a vida dos seus servos. Se quisermos ser uma igreja bíblica e espiritual, nós vamos ter que voltar a ler algumas coisas no Novo Testamento. Falsamente as pessoas falam, a igreja não tem líder, a igreja não tem pastores. Mentira, irmãos.
A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem olhos, tem boca, tem mão. Não, a igreja, todo mundo pode falar, usar o público. Não é verdade, irmãos. Numa igreja leviana, sim. Uma igreja séria, não. Nem todos têm ministério da palavra, mas todos devem compartilhar a palavra e cooperar com o ministério da palavra. Certa vez o Spurgeon falou uma frase tão pesada, irmãos, que às vezes eu tive até vergonha de falar. Mas ele diz que onde todo mundo é boca, tudo se torna reto. Onde todo mundo acha que pode falar na igreja e fala bobagem na igreja, então o que eles vão derramar são fezes, às vezes, entre os irmãos. E Satanás usa pessoas inquietas e levianas para falar heresia, para falar coisas que não devem, para distrair os irmãos com fanatismo, leviandade, misticismo. Que Deus nos livre dessas coisas. Haviam profetas e mestres na igreja. E nós precisamos que hajam profetas e mestres entre nós. Pastores entre nós, homens comprometidos que estão dispostos a se sujeitar uns aos outros, a tomar conselho uns com os outros, a não se mover sem a aprovação dos outros, mesmo que isso leve tempo, mas a considerar a direção do Senhor uns com os outros. Olhe comigo rapidamente, estamos chegando para o final. O livro de Provérbios, capítulo 11. Versículo 14. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, o que acontece, irmãos? O povo cai. Se quisermos uma igreja bíblica e espiritual, precisamos de sábia direção. Todas as vezes que a nação de Israel se desviou e caiu debaixo da ira de Deus, foi porque a liderança, os reis, os sacerdotes e os profetas se desviaram da palavra de Deus, do conselho de Deus. Seguiram outras coisas. Mas para termos sábia direção, é só você ler o que vem depois da vírgula, que é o outro pensamento. Mas na multidão de conselheiros, o que diz as Escrituras? Há segurança. Então esse negócio de alguém sair por aí inquietamente, e não espera pelos outros, isso é carnalidade, irmãos. Isso não é nada do Espírito Santo. Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Pessoas levianas estão causando muitos danos na igreja, porque eles são irresponsáveis com o rebanho. Pastores não fazem isso, irmãos. Eles dão a vida pelos rebanhos. Eles não causam tragédia no rebanho. Tem gente que é inconsequente, irresponsável. Ele não quer saber o que vai acontecer. Ele quer ir, mesmo se Deus não tenha enviado ele. Pessoas inquietas não devem estar no presbitério. Uma das características de um presbítero é estabilidade, coluna, maturidade. Não importa se você tem uma doutrina correta e você é um desenfreado, um desordenado. Satanás tem melhor doutrina do que você. Precisa maturidade, espiritualidade. E isso tem acontecido. Capítulo 29 de Provérbios, versículo 18. Não havendo profecia, o que acontece, irmãos? O povo se corrompe. Não havendo visão, o povo vai andar desordenado, desenfreado. Profecia aqui pode ser lido como visão, pode ser lido ou entendido como revelação, pode ser entendido como palavra revelada, proclamada. Quando nós não temos o ministério ungido da palavra, que alimenta o povo de Deus, que dá direção ao povo de Deus, por mais que o povo de Deus conheça ensinamentos, ele vai ser desenfreado. E nós precisamos orar por isso. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então você começa a entender
que a palavra, a doutrina e a revelação da palavra andam juntos. Visão espiritual que procede não de um mundo sobrenatural, um sonho, é da palavra de Deus. Precisamos de ministério da palavra de Deus. Amém, queridos? Por que o povo cai? Por que o povo anda desordenado? Nós não gostamos de ordem, porque a nossa vida é desordenada. Mas isso acontece porque homens desordenados estão à frente da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Porque Deus é um Deus de ordem. Me lembro que uma vez eu estava em casa e vieram uns irmãos que haviam lido livros de Frank Viola, David Dye e outros autores. E eles vieram conversar sobre uma grande visão que eles estavam tendo. E estranharam, em primeiro lugar, que na minha casa tinha um relógio. Isso significa que nós não somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos guiados pelo tempo humano, o cronômetro humano, o tempo humano. Eu falei, opa, tem que ser como o vento, não tem dia, nem hora, nem princípio, nem começo, nem fim. Estranharam que eu cumpri alguns horários. Tem que ser como um vento. Estranharam que tínhamos dias para reunião. Isso foi em Minas Gerais. Porque a igreja de Cristo é orgânica, não tem dia, nem hora, não tem tempo. Irmãos, estranharam tantas coisas. Eu falei, meu Deus, e agora? E que a igreja não tem liderança, não tem pastores, não tem ministério da palavra, todo mundo é livre para ir, voltar e fazer o que quer. Eu falei, ok. Eu falei, me responda uma coisa. O que Deus criou no quarto dia? Não lembro. Vamos olhar? Vamos. Deus criou os dois grandes luminares nos céus. O sol e a lua. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E diz que ele criou isso para ver ordem no universo, para ver estações, para manter o limite dos mares, dos rios, dos tempos, do clima, das migrações dos animais. De que se você tirar um desses luminares, ou apenas mover milésimo dele, você vai causar um caos no universo. Está certo? E que dia que ele criou isso? No quarto dia. Mas será que o quarto fala de alguma coisa? Fala de muita coisa. Porque você vai encontrar o número 4 na Bíblia, sempre relacionado à ordem e complementação. Os 4 primeiros livros da Bíblia mostra princípios da obra do Senhor, e o 5º é uma repetição do que Deus já tinha falado sobre a lei. Mas você tem primeiro os 4 livros. Criação, resumindo o livro de Gênesis, princípio, resumindo o livro de Gênesis, redenção em Êxodo, depois você tem purificação em Levítico. E em Números, o que você tem? O quarto dia, ordem. Deus criou todas as coisas no primeiro dia, mas também vem o segundo, mas ele chegou no quarto. E aí, nós vamos tirar o livro de Números? Nós vamos tirar o quarto dia? Você tem os 4 evangelhos, você tem os 4 ministérios em Efésios 4, você tem os 4 levitas. A visão que Pedro teve, que veio do alto, veio amarrada aquele lençol nas 4 pontas. 4 sacerdotes, 4 querubins, irmãos, 4, tudo quanto é lugar da Bíblia, falando de complementação e ordem. Então Deus criou, Deus promoveu o extraordinário, porque você tem também maremotos, terremotos, tsunamis. Mas isso são coisas raras, porque senão o universo e a terra seriam um caos. E é isso que vocês estão cometendo. Pessoas irresponsáveis estão querendo criar um caos. Estão matando pessoas porque são desordenadas e não querem ter uma vida ordenada. Quando Paulo envia Tito para Creta, capítulo 1, verso 5 de Tito, ele vai dizer assim: por essa causa eu te deixei em Creta. Alguém lembra qual foi o propósito? Para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, porque os presbíteros lidam com a questão da ordem e do governo. Todos podem servir, todos podem compartilhar os seus encargos, os seus dons.
mas a Bíblia chama para nós a responsabilidade dos anciãos com a ordem na casa do Senhor. Mas tem gente que quer chegar um sol um pouquinho para lá, ou botar a lua na frente do sol e causar um eclipse. Que Deus nos guarde dessas coisas. Quando chegamos em Antioquia, nós encontramos ordem, nós encontramos ministério, nós encontramos o Espírito andando com a palavra, mas o Espírito e a palavra se movendo no meio de comunhão de irmãos que têm uma vida de submissão. E agora o Espírito Santo fala para eles: separai-me agora a Saulo e a Barnabé, que os tenho enviado, os quais tenho chamado, digo. Preste atenção nisso, irmãos, eu quero terminar, mas gostaria de deixar essas coisas para pensar e provocar pensamento. Quando que o Senhor chamou Saulo ao ministério? Foi no caminho de Damasco, porque ele confessa isso várias vezes. Irmão Saulo, disse Ananias, o Senhor que te apareceu lá no... Ele me enviou para você ter os seus olhos abertos, e ele profetiza sobre a vida de Saulo. Ali ele recebeu sua missão, e Paulo vai dizer a Timóteo que o Senhor o achou fiel e o colocou no ministério. Quando? Quando ele perseguia os cristãos, e ele foi encontrado no caminho de Damasco. Mas quando você chega em Atos 13, o Espírito Santo fala: separai-me agora. Ou seja, ele tem um chamamento para o ministério, ele tem autoridade no seu ministério, mas ele não tinha autorização do Espírito no corpo de Cristo para ser enviado ainda. Alguém pode, uma ilustração muito pobre, saber dirigir, mas não ter a carta de autorização para dirigir. Precisava ele ser plantado numa assembleia local, precisava ele estar debaixo de autoridade, primeiro de Ananias, depois dos discípulos em Damasco, e agora Barnabé, e agora numa assembleia local. E aí ele ministrando numa assembleia local, agora ele está sendo enviado pelo Espírito Santo, mas através dos ministérios do corpo de Cristo. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem muita gente desordenada enviando a si mesmo. E aonde eles passam, eles causam desordem e problemas. Você não pode falar da igreja se você não vive uma vida de igreja. Você não pode falar de autoridade se você não está sujeito a ninguém. Você não pode falar de comunhão se você não tem comunhão com ninguém. Você não pode falar de obra se você não entender que a obra é a expansão da realidade espiritual que você vive na sua localidade. A menos que você queira ser um falso obreiro. E se vamos ter assembleias bíblicas e espirituais, precisamos voltar à ordem na casa do Senhor. E você vai ver que Paulo foi enviado e ele prega e suja as igrejas locais, e depois ele estabelece presbíteros locais para cuidar da boa ordem da casa do Senhor e manter a espiritualidade e manter o ministério da palavra, o encargo da palavra. Ah, irmãos, quando chega no final da vida de Paulo, Paulo está partindo, ele é o velho. Ele olha a situação da obra do Senhor e ele vai falar daqueles que se tornaram falsos obreiros, porque eles começaram a ensinar coisas vãs e se apartaram da palavra do Senhor. Ele fala para Timóteo: por essa causa eu te deixei aí, em Éfeso, quando ele partiu para Macedônia, para advertires alguns a não ensinar outra doutrina. Eles se apartaram da palavra do Senhor. Paulo teve que entregar um a Satanás. Paulo teve que alertar Timóteo de alguns que se tornaram falsos obreiros. Paulo teve que falar a Timóteo: o homem contencioso, depois de uma ou duas admoestações, evita esse homem. Nós às vezes queremos demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Oh, irmão. Não, ele está aí fazendo o quê na igreja? Precisa de disciplina, irmãos. Evita o homem contencioso. Foge de questões loucas, nocivas. Foge de genealogia. Foge de coisas que não têm raiz nas Escrituras. Foge de demanda. Foge de contendas. Foge de competição. Foge do desejo da mocidade. Foge dessas coisas. Não perca tempo com essas coisas.
Permaneça na palavra, permaneça no Senhor. E o que de mim você ouviu perante muitas testemunhas, confie essas coisas a homens fiéis e idôneos para que possa transmitir a outro. Ou seja, deve haver multiplicação de ministérios. Mas precisa ser, como ele disse, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas convém que o presbítero seja irrepreensível. Convém que ele seja marido de uma só mulher. Convém que ele tenha filhos em obediência, não pode ser filhos insubordinados, que traga vergonha para a sua casa e para a igreja. Convém que ele governe bem a sua própria casa, porque se ele não sabe governar a sua casa, como é que ele vai cuidar da casa de Deus? Não espancador, não iracundo, não dado a muito vinho, que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, não neófito, para não cair nas ciladas do diabo, que é o orgulho. Quantos irmãos que porque começaram a servir acharam que era alguma coisa, se tornaram insubmissos e hoje estão inchados em rebeldia e causando dano. Que sejam aptos para ensinar. Quantas pessoas não têm uma vida na palavra, não têm uma vida séria com o ministério. Esses homens não podem estar à frente da igreja, a menos se quisermos ser uma seita, um movimento, uma qualquer outra coisa, mas não chame isso de igreja, irmãos. Se quisermos ser uma assembleia bíblica e espiritual, nós precisamos de homens bíblicos e espirituais, e de homens que andam juntos, que se sujeitam. Quando Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20 de Atos, de Mileto mandou chamar os anciãos de Éfeso. E ele fala: olha, olhai por vós e por todo o rebanho de Deus. Cuidem de vocês primeiro. Porque qualquer um pode se tornar um lobo. Cuidem de vocês. Eu sei que depois da minha partida virão lobos vorazes, não vão poupar o rebanho. Mas que entre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas perversas, coisas torcidas, pessoas que torcem as escrituras, torcem a história, torcem os fatos, torcem porque eles querem atrair discípulos após si. Paulo está dizendo que isso ia acontecer na igreja em Éfeso, e quando você vê a primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai encontrar que ele está falando dessas coisas, e esse é um tempo muito difícil. Saiba, porém, isso, Timóteo, que os últimos tempos serão tempos, como que seriam os tempos? Trabalhosos. E alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, a obedecerem demônios. Uma vida fora das Escrituras, uma vida sem depender do Espírito Santo, uma vida fora do conselho, uma vida sem sujeição, uma vida sem a comunhão com obreiros que possam nos ajudar, serem os nossos mentores, nossos pais, para nos guardar. Oh, irmãos, que Deus nos guarde. Que se formos ser uma assembleia bíblica e espiritual, nós precisamos voltar a trilhar as pisadas desses primeiros obreiros, que à semelhança do Senhor tiveram uma vida na palavra, uma vida no Espírito Santo e uma vida de sujeição uns aos outros. Vamos orar. Que Deus nos ajude.